E eu queria te convidar a fechar seus olhos, só mais um instante. Espírito Santo de Deus, obrigado pela honra e o privilégio de estarmos aqui reunidos, como santos, irmãos, cultuando ao Senhor que é vivo, que é poderoso. Nós viemos aqui porque amamos a Tua casa, amamos o Teu nome, a Tua palavra. Que o Teu rio de águas vivas possa fluir, ó Deus, e ministrar na vida de cada um que aqui presente está, ou que nos acompanha no sede online. Meu Deus, que sejamos empoderados pelo Teu Espírito, possamos permanecer sempre fiéis até o fim, com o nosso coração totalmente rendido, agradecido, exaltando o Teu nome, um coração que se desvia do mal, um coração que teme o Senhor. Que o Senhor nos conduza, Deus, a sermos cada dia mais íntegros, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, gente. Uma honra estar aqui com vocês. Eu me chamo Marcos Vinícius, para aqueles que nos visitam pela primeira vez. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Eu queria iniciar essa pregação lendo Salmos 16, versículo 5. Um salmo que expressa algo muito profundo. São poucas palavras, mas de tamanha profundidade, de tamanha revelação. Ele é considerado um dos salmos de ouro da Bíblia. São 5 ou 6 salmos que são considerados, que são chamados Miquitã de Davi. E por que é isso, né? Porque ele tem uma profundidade, ele aparece essas 5 ou 6 vezes na Bíblia, esse nome, Miquitã de Davi. E nós vamos ver no final da palavra o porquê que é um salmo de ouro. E esse salmo específico, Salmos é o livro mais comprido da Bíblia, são 150 capítulos. Foi o livro escrito no maior duração de tempo, começando no Salmo 90, onde Moisés escreve mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. E o último salmo escrito num período pós-cativeiro babilônico. Então ali encerra esse livro, escrito aí aproximadamente durante 1000 anos, tendo Davi, Moisés, Salomão, filhos de Coré e outros autores anônimos. E assim como nós temos no Pentateuco a divisão de 5 livros, Salmos também é dividido em 5 partes, e dessas divisões nós também temos salmos de louvor, salmos de penitência, salmos imprecatórios que clamavam por justiça contra o mal, e nós temos salmos messiânicos, que esse é um deles, porque ele fala no final do salmo da vinda de Jesus, né? O Velho Testamento sempre aponta para Jesus. Então vamos ler esse salmo. Eu quis fazer essa introdução para você entender a profundidade da importância desse salmo aqui. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, Tu és o arrimo da minha sorte. Em outras traduções, nós vamos ter esse final aqui: és a segurança do meu futuro. Então pode deixar esse versículo projetado. Davi, ele usa essa primeira expressão, pode deixar lá no 5, esse é, ó. Isso, o Senhor é a porção da minha herança. Quando Deus vai distribuir a herança para cada tribo de Israel, cada tribo recebe um pedaço de terra, menos uma tribo, que foi a tribo de Levi. Essa tribo, ela não recebe uma terra de herança. Essa tribo, ela é colocada em cidades escolhidas no meio das outras tribos. Mas Deus deixa uma outra herança para a tribo de Levi. Qual que era a herança? Ele diz que ele seria a herança da tribo de Levi. Só que Davi, ele era da tribo de Judá. E ele faz uma menção, como uma menção da tribo de Levi. Nós vemos em Davi um coração que amava a presença de Deus. Nós vemos em Davi um coração que se preocupava em ter Deus na sua vida.
Nós vemos em Davi uma segurança em Deus, não porque ele tinha muitas riquezas, não porque ele tinha o exército mais letal, o exército mais poderoso da sua era, mas porque ele tinha uma segurança, porque Deus era com ele, ele tinha a presença de Deus. Então ele começa dizendo: o Senhor é a porção da minha herança. E eu lembrei de quantas vezes eu fui para a presença de Deus orar, e quantas vezes eu falei: Deus, mais do que herança, bens financeiros, materiais que eu deixarei para os meus filhos, o que eu mais te peço é que meus filhos tenham no Senhor a marca da promessa, que eles tenham um coração aliançado com a tua palavra, um coração aliançado com o teu altar, porque o resto, gente, tudo é consequência de um coração, como Deus fala de Jó, um homem íntegro, um homem que teme a Deus, um homem que se desvia do mal. Esse mesmo homem não foi poupado de ser tocado, de ter uma dificuldade, uma pressão na sua vida. Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde. Jó foi confrontado pela sua esposa e pelos seus amigos. Jó se encontrou no momento de muita luta, um homem fiel, temente a Deus e se desviava do mal. Mas o coração de Jó estava em Deus, e ele fala em Jó, se não me engano, 17: o meu Redentor vive, e ele se levantará sobre a terra. Nós precisamos entender que quando o Senhor é a porção da nossa herança, isso faz toda a diferença. E aí eu te pergunto, se você tivesse que escolher uma herança para os seus filhos, para os seus descendentes, você só tem dois caminhos para escolher: muita riqueza financeira ou o Senhor como herança. Qual seria a sua escolha? Não que não tenhamos que trabalhar para ter condições melhores de vida, melhor condição financeira, mas como eu vi uma frase, e eu já falei ela aqui, tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro na vida. Porque quando nós falamos de plenitude, nós falamos de riqueza, nós estamos falando de uma harmonia num lar, num casamento, na criação dos seus filhos, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de uma expectativa, de uma esperança, nós estamos falando inclusive de crescimento financeiro, profissional, amadurecimento. Deus, antes de nos fazer maior, Deus sempre vai nos querer fazer melhor. Antes de Deus te levar para um novo nível, Ele vai trabalhar na sua vida. E que você saia daqui hoje com uma certeza, que o Senhor é a sua herança. Até porque herança é aquilo que nós deixamos para as pessoas. Eu lembro quando eu fui casar, estava sentado no almoço com a minha família, estava eu e a Laura, e ela me pressionando para casar. Estou brincando, gente. Ela falou: ou casa, né? Ou vaza, né, Santiago? Brincadeira, gente. Te amo, amor. E a gente sentado na hora do almoço, eu fiz uma brincadeira com a minha família. Eu falei: Deus está me dando uma palavra. Aí todo mundo olhou sério, né? Está lá em Provérbios, que diz que casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A parte de Deus já foi feita, família. E aqui diz, eu queria enfatizar que casas e riquezas herdam-se dos pais. Mas herança é algo que nós deixamos para os outros. Mas legado é o que nós deixamos nos outros. Legado é o que nós deixamos no coração. Legado é o que deixamos na mentalidade dos nossos filhos. Legado é a força que você deixa dentro do coração dos teus filhos. E o maior legado que eu acredito que nós possamos deixar é que eles enxerguem que a nossa herança, a nossa maior herança está nele. Ele é a nossa herança. É nele que nós vamos encontrar refúgio. É nele que nós vamos encontrar uma revelação que vai nos dar força, que vai nos trazer cura, que vai nos abrir portas, que também vai fechar portas que não provém dele. E a minha pergunta para você é: quem é que você tem como herança? Sua preocupação está nos bens que alguém pode deixar para você?
Mas nós somos como Davi. Nós vamos fazer essa oração que o Senhor é a nossa porção da nossa herança. E ele fala, e o meu cálice. A Bíblia usa em momentos diferentes essa expressão do cálice. Em Salmos 23, Davi fala, o meu cálice transborda. Isso fala de coisa boa, de bênçãos de Deus que transbordam em nossas vidas, amém? Quem não quer esse cálice transbordando? Mas lá em Isaías também fala que bebeu do cálice do meu juízo. Existe um cálice amargo. E preparando essa palavra, estudando, eu lembrei, quando eu era criança, tinha 2 cálices que a gente tomava. O biotônico Fontoura, dava vontade de virar o vidrinho, né? Não, eu quero mais, era uma colherada, não, eu quero mais. E também tinha um Moção Scott, sangue de Jesus tem poder. Era aquele negócio bater no estômago e já querer voltar, né? A gente até deixava um restinho na colher para não ter que lamber tudo. Agora o biotônico Fontoura, aquilo ali era sensacional. Mãe, quero um biotônico Fontoura, né? Aumentava o apetite, não era? Hoje em dia já não sei se tem a mesma graça, né? Nem dá mais para os filhos. Aí depois a gente reclama da geração que está vindo, né? Não dá nem Moção Scott para os meninos. Senhor da glória. Mas o cálice tem essas 2 conotações. Jesus, quando estava a caminho da sua morte, ele falou, se possível, afaste de mim esse, porque Davi aceitou o cálice como fé. Ele sabia que o que viesse de Deus para ele seriam coisas boas, mesmo as lutas, as perseguições, como as vitórias. Ele confiava que o cálice que viesse do Senhor era para o bem dele. Mas Jesus foi a concretização de um cálice amargo, de dor, de açoites, de uma coroa de espinho, de humilhação, de uma crucificação, de andar com uma cruz, nu, sendo envergonhado, para que ele pudesse falar, esse é o cálice da nova e eterna, que nos garante a vida eterna, que nos garante poder falar como o grande evangelista do século, Billy Graham, o dia que eu morrer e estampar no jornal, Billy Graham está morto, é mentira, porque eu estarei mais vivo do que nunca, porque o coração de um cristão tem que olhar mais para aquilo que é eterno do que aquilo que é temporário. O Evangelho, ele anuncia muito mais a eternidade do que simplesmente prosperidade. O Evangelho aponta para uma caminhada eterna com Jesus. E seja qual for o cálice que a vida te apresentar dos desafios, lembre-se, quando estamos com a nossa vida em Deus, seja o cálice que tiver à sua frente, faz parte do seu crescimento e das bênçãos de Deus. Ontem no aniversário do pastor João Paulo, lembrei de um versículo, que as bênçãos de Deus elas enriquecem e não acrescentam dor. Como assim não acrescentam dor? Davi era um homem que aprendeu a encontrar em Deus o conforto no meio do desconforto. Davi, ele nasceu numa família, e os estudos mostram a grande chance dele ser um filho bastardo, tanto que quando Samuel vai ungir alguém que seria o futuro rei de Israel, nem trazem Davi, porque Davi não era nem considerado pessoa importante dentro da sua família. Davi estava lá com os animais, Davi tocava a sua harpa, eram níveis de aflições diferentes de quando o azeite foi derramado na sua cabeça. A partir do momento que o azeite foi derramado na sua cabeça, começa uma nova trajetória na vida de Davi. E Davi, por essa intimidade que ele encontrou em Deus, nos pastos, apacentando os rebanhos da sua família, matando urso, matando leão, Davi era um homem que em meio ao desconforto, esse salmo mesmo, ele foi escrito no momento de perseguição, no momento de aflição.
Eu fiz uma maratona no dia 12 de outubro, e o esporte nos ensina isso. Já ouvi pessoas também que lutam, jiu-jitsu e outros esportes, que ali é um desafio de você constantemente, na sua mente, encontrar o conforto no desconforto. E esse é um segredo da vida. Então, nos momentos que você tiver com o cálice de Deus estar trabalhando na sua vida, lembre-se que em Deus você tem o refúgio para encontrar o conforto em meio ao desconforto. E a vida, ela tem as maratonas. Eu lembro, conversando com meu irmão Santiago, ele falou uma frase: hoje eu inicio a minha maratona da minha cura. Está aí, ó. Forte. Já era aquele cara forte, né? Aí você vê ele passando pela maratona, uma mentalidade: estou cada dia mais próximo da minha cura. Quando ele subiu aqui, ele falou: cada dia mais próximo da minha vitória. E as maratonas da vida nos levam para esses cálices muitas vezes dolorosos, mas sabemos, como Jó falou, o meu Redentor vive, e ele se levantará. Olha para as lutas que você tem enfrentado e você possa dizer que o seu Redentor vive, e ele se levantará. E ele continua: tu és o arrimo da minha sorte. Davi, ele fala em outras traduções: tu és, vou ler aqui a tradução, tu és a garantia do meu futuro. A garantia do meu futuro. Tem alguém mais poderoso para te dar uma garantia de um futuro maravilhoso? Nós estivemos essa semana, perdemos uma pessoa muito querida, a Lucélia, irmã da pastora Luciana, e ali no velório, momento de despedida, eu lembrei o quanto a Lucélia abençoou a minha casa. Quando nós nos convertemos, ela apacentou meu pai e minha mãe, plantou uma semente, ela nos encontrava a mim, meus irmãos, meu cunhado, sempre com uma palavra de vida, sempre com uma palavra de fé. Hoje quem apacenta meus pais é a pastora Luciana e o pastor Celso, e ali eu vi que ela sempre reforçava isso aqui, ó, que o Senhor é a garantia do nosso futuro, que Deus é um Deus de fé, que Deus é um Deus maravilhoso. E eu olhando ali, né, daquele momento de velório, de despedida, eu agradeci, falei: obrigado pelas sementes plantadas que continuam ecoando no meu coração, que hoje ecoam no coração dos meus filhos, e esse é o desejo do meu coração, para ecoar nos descendentes, e assim será na sua vida. Hoje você pode estar enfrentando lutas no seu casamento, você pode ter um familiar seu internado numa clínica, você pode estar passando por uma luta por ter perdido um filho, um ente querido, um cônjuge. Hoje a sua dor pode ser um problema judicial, hoje a sua aflição, são tantas aqui que a gente poderia enumerar, aflições que a vida, que a gente encontra na vida, que às vezes rouba o nosso sono, a nossa paz, a gente acorda, e os problemas vêm, você não consegue dormir, porque aquilo tem assolado suas noites. Eu quero que você lembre desse versículo, que o Senhor é a segurança do teu futuro, que você possa buscar nele o conforto em meio ao desconforto. Você vai dar o seu melhor, você vai se preparar, você vai se capacitar, mas existe algo que está na mão de Deus e foge do seu controle. Eu, quando fui correr essa prova, estava com uma lesão atrás do joelho, canela, tudo, e me tirando a paz. Aí uma pessoa falou assim para mim: tudo que você podia fazer, você já fez. Agora, viva esse momento, porque ele passa rápido. E desfrute e celebre os aprendizados. Aí na hora que eu fui, eu nem levei o fone, botei o fone no bolso, falei assim: eu quero ter uma experiência com Deus. E ali correndo, a sua mente sempre busca o caminho do conforto. Mas eu falei assim: aqui não é lugar de buscar o conforto. E igreja, eu não sei, minha irmã até num dia anterior falou: Deus vai te curar. E eu acho que foi só durante a prova, porque depois tudo voltou. Comecei a correr, aí vem aquela adrenalina no corpo, aí vem a euforia do momento, e você vê, você vai indo, não tinha dor, não tinha incômodo, só tinha ali uma vontade de viver algo em Deus, uma superação.
mas os 3 últimos quilômetros foram muito duros, muito difíceis, até porque é o jeito que eu fui correr essa prova. E eu falando assim: Deus, eu só quero permanecer, eu quero terminar essa prova. E ali eu lembrando, eu comecei a ver pessoas parando, pessoas com a perna vacilando, aí começa um sinal de uma cãibra aqui, outra ali. Eu falei: Senhor da glória, eu quero terminar essa prova. E o Espírito Santo falou comigo, que nos últimos anos, o maior presente que eu podia dar foi permanecer, diante de desafios, diante de problemas, de dificuldades. E assim é a nossa vida. Nos momentos de maior desconforto, o que você pode fazer de melhor é permanecer em Deus. Porque uma maratona, gente, é uma coisa ínfima. Qualquer um pode treinar e correr, mas ela é um retrato dos desafios da vida, das maratonas da vida, em que você vai estar em momento de total desconforto. Mas eu quero te dizer algo. Eu entrei com uma mentalidade assim quando eu fui fazer o Legendários, que falavam tanta coisa, eu não sabia o que eu ia enfrentar. Eu só sabia de uma coisa: eu vou até o fim. Eu só saio daqui se for carregado por médico, senão eu vou me arrastar e eu vou terminar. E foi a mesma mentalidade. Meu filho perguntou: pai, se você não terminar a maratona? Eu falei: filho, se eu não terminar é porque alguém me tirou da prova, eu vou terminar. E por que eu estou falando isso para vocês? Que nós temos que entrar com uma mentalidade: pode, Davi, aconteça o que aconteceu, estarei fiel até o fim. Porque tudo que nós vivemos tem um fim. O cálice de dor tem um fim, e um fim em duplo sentido, um fim de finalidade, de Deus estar te moldando, te lapidando, te capacitando, te forjando para te fazer um homem mais forte, um homem mais íntimo de Deus, uma mulher de mais fé, de maior companheirismo com seu cônjuge, de maior competência. E também tem um fim do que tem um fim mesmo, termina. E eu pensava, seja no Legendários, na maratona, isso aqui vai acabar. E a minha postura diante disso vai fazer toda a diferença. A forma como me comportar no momento da aflição vai fazer toda a diferença. Hoje nós estamos falando de um salmo escrito, sei lá, mais de 1000 anos atrás. Olha isso aqui, a profundidade. Davi era um homem que buscava em Deus, mesmo quando refugiado em terreno filisteu, no meio de inimigos ali que o acolheram. Momentos dele na caverna de Adulão, fugindo de Saul. Quantas vezes esse homem clamava a Deus, porque sabia que a única salvação era a presença de Deus. Mas aí eu quero voltar lá no versículo 1 desse salmo. Projeta por gentileza. Salmos 16:1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. Olha só, Davi se refugiava em Deus. Versículo 2: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. 3: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu, está aqui ó, prazer da nossa comunhão, são com aqueles que professam, que buscam, que vão te fortalecer. Tenha prazer em ter amizades, relacionamentos que te aproximam de Deus. Davi tinha esse prazer de estar perto daquelas pessoas que o aproximavam de Deus. Versículo 4: muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros. Davi era um homem que sabia buscar a Deus pelo que ele é, não pelo que ele podia oferecer a Davi. Porque se você não adorar a Deus pelo que Ele é, nos momentos de deserto, você vai trocar de Deus, como nós vimos. No Monte Sinai, quando Davi sobe para ter um encontro com Deus, o povo já quer montar outro Deus. Por quê? Porque buscava a Deus pelo que Deus tinha para oferecer, não pelo que Deus é. Então seja daquele que é aliançado e fiel a Deus até o fim. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Próximo versículo.
Vai agora para o 6. Salmos 16. Caem as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração que você possa dormir sendo ministrado pela presença de Deus. Cuidado com aquilo que você absorve antes de você dormir. Quando você acordar, apresenta a sua vida, sua caminhada diante de Deus, mas quando você for dormir, cuidado com o que você tem se alimentado, e que você possa orar na sua vida, a vida dos seus filhos, para que você seja ministrado, até quando você durante a noite se deita, Deus possa ensinar o teu coração, seja o Senhor, os anjos de Deus ministrando sobre a sua vida. 16:8, o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. 9, alegre-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja. Isso aqui, Davi não estava falando dele. Essa mesma passagem, em Atos 2, Pedro cita essa passagem, mencionando esse versículo, falando de Jesus, porque nós estivemos lá em Jerusalém, e nós vimos, óbvio que eles devem ter montado aquilo ali como algo simbólico, porque não era o túmulo de Davi, mas lá você vê que Davi morreu, Davi encontrou com a corrupção humana, a vida de Davi não ressuscitou, e aqui ele fazia um prenúncio, por isso que esse salmo é considerado um salmo messiânico, pois não deixará minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Jesus não viu a corrupção, o túmulo de Jesus abriu de dentro para fora, Ele está vivo, e Paulo cita novamente, acho que em Atos 13, faz a mesma menção em Atos, desse versículo, e o 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetualmente. Nós devemos segurar as nossas mãos na destra de Deus, é nas mãos de Deus que nós seguramos para caminhar e viver a nossa vida, é nele que está o nosso refúgio. Você pode ter muitas coisas, mas as coisas não podem ter o seu coração. Você deve trabalhar para ter dias melhores, condições melhores na sua vida, mas jamais deixe aquilo que Deus tem te abençoado tomar conta do seu coração. E a minha pergunta é: o que está nas tuas mãos? É a mão de Deus te segurando? É a destra de Deus te protegendo? Ou você tem se segurado nas soluções terrenas, nas soluções humanas? Até porque no fim da vida, o que menos vai importar são bens materiais. O que mais faz a diferença quando se conversa muito nos leitos de morte, até pesquisas, são lembranças daquilo que não foi feito e poderia ter sido feito, mais tempo que poderia ter tido de qualidade com o cônjuge, com o filho. Então hoje é uma palavra para você voltar para sua casa e meditar. O Senhor tem sido a porção da sua herança. Você tem valorizado o cálice que Deus tem te dado? A banda já pode subir, por gentileza. O Senhor tem sido a garantia do teu futuro. Você pode estar enfrentando a luta que for. Eu quero te dizer algo. Deus está te conduzindo, como diz em João 10:10. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te trazer vida, e vida em abundância. Se hoje você não encontra abundância em alguma área da sua vida, busque na palavra de Deus, persevere na palavra de Deus, busque como Davi o conforto na presença de Deus em meio ao desconforto das circunstâncias, porque você vai poder dizer que Ele é o teu refúgio, Ele é a tua segurança, Ele é a vida que te sustenta, Ele é a destra que te permite plenitude de alegria da tua destra, delícias perpetuamente, porque os seus olhos, quando eles estão prontos, seus horizontes são alargados para uma vida eterna com Deus, tudo passa a ter outra dimensão de importância na sua vida. Eu queria que você se levantasse,
e que você voltasse agora os seus olhos, seu coração para Deus. O maior fracasso que nós podemos ter em nossas vidas é ter sucesso em coisas que nos afastam de Deus. O maior fracasso que você pode ter na sua vida é ter sucesso nas coisas que te afastam de Deus. E aonde está o teu coração? É no sucesso daquilo que tem te afastado de Deus? Poxa, Deus tem aberto portas de trabalho para mim, mas você não para em casa. Você acha que aquilo é uma bênção, é mais trabalho, mas é mais ausência, é mais longe do cônjuge, é mais longe dos filhos. O povo, ali no Egito, Faraó determinou mais trabalho para o povo, mais escravidão. Não é que trabalho não seja bênção, mas cuidado naquilo que você tem colocado o sucesso da tua vida. Porque às vezes você acha que o sucesso no teu trabalho é todo desfecho perfeito e maravilhoso que Deus tem para você. Mas eu quero te lembrar que as bênçãos de Deus, ela enriquecem e não acrescentam dor. Pode ser um período que você necessita se ausentar do seu lar, mas esse período não pode ser uma eternidade de ausência. Seu cônjuge precisa de você, seus filhos precisam de você. E eu queria te convidar, você que quer vir aqui no altar ter um toque de Deus na sua vida, você que quer renovar uma aliança com Deus, você que tem passado por dias de aflição, sem muitas vezes até entender o fim, a finalidade daquela dor, ou o propósito, e aquilo não passa, aquilo não termina. Deixa projetado o Salmos 16:5, que você possa orar como Davi: o Senhor é a porção da minha herança, meu Deus, o Senhor é o meu cálice, o Senhor é a segurança do meu futuro. Que você possa orar aqui nesse altar, declarando que Ele é a segurança do teu futuro. Por isso essa é uma oração sua com Deus. Deus trabalha individualmente com seus filhos, e o que você tem vivido é algo que Deus tem te moldado, te lapidado, para que você se levante cada dia mais íntimo, com um relacionamento mais profundo, com um relacionamento de mais poder sobre a sua vida com Deus. Ore agora, que você tire esse tempo para buscar a Deus. Você que nos acompanha no sede online, você que está aqui na sua cadeira, volte o seu coração e a sua oração a Deus. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, porque o Senhor é a nossa parte na herança. Meu Deus, o Senhor é o nosso cálice, o Senhor é a segurança do nosso futuro. Nós te buscamos pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor
nos abençoa, não pelas bênçãos que o Senhor nos dá, mas por quem Tu és, ó Deus. Nós temos uma aliança eterna com o Senhor, seja aqui nessa terra, seja na eternidade. Que nada venha corromper, manchar, quebrar essa aliança que firmamos um dia com o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, receba a oração de cada um dos Teus filhos, ó Deus. Intervém com a Tua destra poderosa, intervém com a Tua mão poderosa. Restaura, meu Deus, famílias, casamentos, saúde. Traga, Deus, vitórias na justiça. Que nós possamos nos deleitar na alegria que há na Tua presença. Que em meio às circunstâncias nós encontremos o conforto no Senhor, a segurança de que o Senhor é o nosso Redentor e por fim se levantará, meu Deus, em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós Te amamos, nós Te louvamos e nós Te buscamos. Meu Deus, nosso coração está derramado na Tua presença, Pai. Vem aqui empoderando cada um, meu Deus, derramando de um revestimento, de um toque sobrenatural. Tudo o que precisamos, ó Deus, é da Tua presença, é do sustento, é da provisão. Meu Deus, nós não queremos ter sucesso naquilo que nos afasta de Ti. Fecha as portas das maldições em nossas vidas. Meu Deus, nós Te damos liberdade para que o Senhor abra as portas das bênçãos. Fale para Deus: Senhor, abra as portas das bênçãos na minha vida. Fecha as portas das maldições. Fecha as portas que tem me afastado, Deus, do meu propósito de vida. Em nome de Jesus Cristo, que você possa se levantar e pode permanecer aqui na frente. Ou, quero te falar algo, ao mesmo tempo é duro, forte, mas é uma pura verdade. Ou Cristo é tudo para você, ou Ele não é nada. Ou Cristo é tudo para você, ou senão o Evangelho é como uma lâmpada apagada em meio à escuridão. Ou Cristo é tudo para você, ou o Evangelho que você vive tem sido uma lâmpada apagada no meio da escuridão. Você precisa fazer uma escolha. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Não é mais do que fazer as coisas para Deus, é fazer as coisas com Deus. Por isso que em Salmos 23, Davi fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Não é porque Davi era um cara competente, não é porque Davi era um cara rico, não é porque Davi era um cara ungido, não é porque Davi jejuava, não é porque Davi... Ele fala: eu não temerei porque o Senhor é comigo. Quando você faz as coisas com Deus, você vai ter o conforto no meio do desconforto. No momento que você estiver numa reunião delicada no seu trabalho, no leito de um hospital, em um velório, a hora que você estiver numa encruzilhada de uma causa da justiça, lembre-se disso. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. E eu queria terminar dizendo: sabe por que esse salmo é considerado um salmo de ouro? Esses 6 salmos considerados Mictã de Davi, foi porque eles foram escritos em momento de perseguição. Eles foram escritos em momento de aflição. E o ouro, ele é ouro quando ele passa pelo fogo, quando ele é refinado. Davi escreveu isso em momentos onde ele estava sendo refinado, onde ele estava sendo apurado ali por Deus no fogo. Deus estava extraindo o melhor de Davi. E aí, vou repetir uma historinha. Perguntaram para um senhor de idade que foi conhecer o mar pela primeira vez. Já tinha os seus 60 anos de idade, levaram ele para conhecer o mar. Ele tocou no mar, colocou água na boca salgada, e ele pôde dizer: agora eu conheço o mar. Ao lado tinha um marujo que navegava por mar revoltos, mares desafiadores, mares tranquilos, e fizeram essa mesma pergunta: você conhece o mar, marujo? E ele deu a mesma resposta: sim, eu conheço o mar. São níveis diferentes de conhecer o mar.
a minha pergunta para você é: você conhece a Deus? São níveis diferentes que Deus quer te levar para você o conhecer. Davi conheceu profundamente Deus. Davi, esse salmo considerado salmo de ouro, e dentro do salmo de ouro esse é o mais importante, sabe por quê? Porque ele é um salmo messiânico. Ele é um salmo que aponta para Jesus Cristo. Ele é um salmo que exulta Jesus Cristo, que Jesus é o Senhor da vida, que Jesus é o Senhor da tua alegria, que Jesus venceu a morte, que Jesus, Ele é soberano sobre a vida. E nós vamos entoar mais uma vez esse louvor para finalizar. Eu quero que você feche seus olhos e que você faça desse louvor a sua oração, a sua entrega a Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Meu Deus, nós iremos levar conosco essa certeza dessa vitória. O Senhor é a nossa herança, o Senhor é o nosso cálice e a garantia do nosso futuro. Estamos aqui diante do povo mais feliz dessa terra, do povo que confia, do povo que se agarra na destra do Senhor. Nós nos agarramos no Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós te adoramos pelo que o Senhor é, nós te adoramos pelo que o Senhor representa. O Senhor é tudo em nossas vidas. Coloca a mão no teu coração e repita: Senhor Jesus, eu te recebo como o único Senhor e único Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e me conduz à vida eterna, a uma vida plena, a uma vida abundante. E aconteça o que acontecer, os meus olhos serão sempre fitos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu te amo, Jesus, o Senhor é tudo para mim. E a partir de hoje eu terei uma caminhada mais íntima, mais profunda e poderosa, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome desse Deus. Aleluia! Glória a Deus. Terça-feira eu estarei aqui de novo pregando. Eu vou continuar.